Olá pessoal, muito bom dia. Estamos juntos para mais um encontro da nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Nova de Jerusalém em Cruzeiro. Convidamos você para juntos aprendermos um pouco mais o nosso tema geral, Esperança em Tempo de Quarentena. Hoje a lição de número 6, Ainda Não é o Fim. É o tema do nosso encontro de hoje. E o nosso texto básico é Marcos capítulo 13. Estaremos usando outros textos também para aprendermos um pouquinho dessa realidade. Ainda não é o fim. Esperança em tempo de quarentena. Marcos 13, Lucas 21, Mateus capítulos 24 e 25. São esses textos são a base da nossa lição de hoje. O assunto do capítulo 13 do Evangelho de Marcos, a iminente queda do templo, a volta de Jesus e o fim do mundo, tem o seu equivalente nesses textos aqui. Tanto Mateus 24 e 25, Lucas 21, mostram esta realidade para a gente. Jesus, ao sair do templo, ouviu um de seus discípulos exaltar a arquitetura daquela grande construção. A beleza do templo de Jerusalém era inquestionável. Ao ouvir os elogios de seus discípulos a respeito da maravilhosa construção, Jesus, para a surpresa de todos, imediatamente prediz um julgamento implacável sobre aquela casa de culto e sobre toda a nação. O versículo 2 de Marcos 13 diz: tudo será destruído, não ficará uma pedra em cima da outra. São palavras de Jesus. Também, ao profetizar dessa maneira, Jesus se alinha aos profetas do Antigo Testamento, conforme o texto de Miqueias, capítulo 3, versículo 12. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho e a colina do templo um matagal. Nenhum lugar de culto, nenhum ritual religioso, nenhum calendário eclesiástico poderá substituir o nosso relacionamento pessoal com Deus. Grave isso. Nada pode substituir o nosso relacionamento pessoal com Deus. Muitas pessoas hoje, na realidade, principalmente o Brasil, o país em que vivemos e amamos, no entanto, muitas pessoas acabam, ao invés de amar a Deus sobre todas as coisas, amando coisas no lugar de pessoas, no lugar de Deus. Os eventos mencionados no capítulo 13 de Marcos, Mateus 24 e 25, parecem um só, perto um do outro, mas são como montanhas em perspectiva no horizonte distante. A sensação é que elas estão próximas, quando na verdade estão distantes. Depois você poderá estar lendo com mais tempo esses versículos desses capítulos e verá essa realidade daquilo que está acontecendo. Fato, realidade. E Jesus diz que ainda não é o fim. Coisas ainda piores estarão chegando, estarão acontecendo. Jesus aqui ele está ao final de seu ministério aqui na terra. Há uma tensão espiritual e política também. Muito semelhante na questão brasileira hoje, né? Os líderes judeus estão ao encalço de Jesus. O que eles irão fazer? Prendê-lo para matá-lo. O Império Romano domina com mão de ferro a Palestina. Qualquer tentativa por parte dos judeus contra Roma teria uma resposta implacável. E Jesus faz a leitura correta de todo o drama político e religioso de seus dias. Tudo será destruído. Tudo será destruído. Quando ele diz exatamente aqui, tudo será destruído, não ficará uma pedra em cima da outra. E aí tem uma referência no Antigo Testamento acerca dessa realidade. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, a colina do templo um matagal. Nós vemos aquilo que Jesus de fato mostra para cada um de nós, realidade da palavra de Deus. Ainda não é o fim. Tenham cuidado para que ninguém engane vocês. Porque ainda não é o fim. Tem muitos enganadores por aí.
usando o nome de Deus, usando a Bíblia, mas ainda não é o fim. Coisas piores irão acontecer. Marcos 13:5. Então Jesus começou a ensiná-los, ele disse: tome cuidado para que ninguém engane vocês. Tome cuidado. Jesus sempre estava alertando. É muito triste ser enganado, mas muita gente tem sido enganada ao longo da história, porque tem acreditado nos sinais de seus dias, como sendo os sinais mencionados aqui por Jesus. Guerras, rumores de guerra, terremotos e fome. Esses sinais aconteceram e acontecem em diferentes períodos da história. À luz da Bíblia, o período conhecido como os últimos dias teve o seu início quando Jesus ascendeu aos céus. Precisamos tomar cuidado para não sermos enganados. É por isso que precisamos conhecer bem a palavra de Deus. Não precipite em dizer que Jesus vai voltar amanhã só porque hoje houve um tremor de terra, rumores de guerra, bombas explodindo. Então o nosso primeiro ponto é uma espécie de alerta, né? Tome cuidado, tenham cuidado, para que ninguém engane vocês, para que ninguém nos engane. O nosso segundo ponto, tenham cuidado na hora do sofrimento. Estamos vivendo dias difíceis? Sim, mas dias piores ainda virão. A mensagem bíblica, a mensagem do Evangelho é exatamente essa. Dias piores acontecerão. Por isso que você precisa estar diante do Pai, andando na presença dele. Marcos 13:9. Vocês precisam ter cuidado, porque serão presos e levados aos tribunais, serão chicoteados nas sinagogas, por serem meus seguidores. Vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados, e falarão a eles sobre o Evangelho. O cenário que nós estamos vivendo hoje, vamos dizer que é uma preparação para esse tempo. Eu destaco exatamente essa parte aqui. Serão presos e levados aos tribunais e serão chicoteados na sinagoga. Por quê? Por serem meus seguidores. Por nada. Só por serem fiéis a Jesus. E nesse tempo, será um tempo precioso também, porque estará revelando exatamente essa realidade. Quem é quem? Hoje nós temos muitos enganadores, muitas pessoas brincando com o nome de Deus. E esse tempo, ele chegando, estará mostrando quem é quem. Que somente o fiel vai permanecer diante de Jesus. Aquele que anda na presença do Senhor. Por isso tenha cuidado na hora do sofrimento. Há muitas pessoas que abandonam a fé em dias de sofrimento. A Bíblia ensina que é impossível uma vida sem sofrimento, mesmo quando a pessoa procura fazer tudo certinho. Jesus, mais do que qualquer outro, nos ensina como enfrentar a dor e a perseguição sem se desviar do caminho. Como enfrentar a dor sem se desviar do caminho. Na hora do sofrimento, é na hora do sofrimento que mostramos ao mundo que servimos a Deus de verdade. É na hora do sofrimento que mostramos ao mundo que não servimos a Deus em troca de bênçãos materiais. Deus não compra a nossa fidelidade com favores. Jesus nos ensina fidelidade incondicional a Deus, o seu Pai e Pai nosso. Perseverança na fé, na adversidade, é o que espera de seus seguidores. Em um mundo que rejeita Jesus Cristo, precisamos estar preparados para enfrentar a perseguição como algo inevitável. As coisas só estão afunilando cada dia mais. Nós vemos isso acontecer. O cenário está sendo preparado para esta perseguição. Então nós precisamos, queridos, olhar para essa realidade. O terceiro ponto da nossa lição é: tenham cuidado de aprender e saber o que o texto ensina, o que a Bíblia de fato ensina. Marcos 13, 28 e 29. Aprendam, pois, a parábola da figueira. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que o tempo está perto, está próximo. O povo de Deus, ele está sendo destruído porque lhe falta entendimento. E nós podemos comprovar esse texto de Oséias 4, 6 é uma realidade. Embora escrito há muitos e muitos anos, um texto do Antigo Testamento mostra exatamente o que estamos vivendo hoje. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento.
Uma vez que rejeitaram o conhecimento, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Aqui nós temos sacerdotes, pessoas que eram para dar exemplo, pessoas que estavam diante da lei, mas estavam na verdade enganando as pessoas, levando uma palavra falsa. Uma pessoa sem conhecimento se torna vulnerável e pode ser facilmente enganada por falsos mestres. Há muitas pessoas que se apresentam em nome de Jesus ou em seu lugar em diferentes tempos da história. Elas podem confundir os crentes que não aprenderam bem a palavra de Deus. Satanás e seus servos operam sinais e prodígios com propósitos malignos, realizam práticas, imitações fraudulentas do poder de Jesus e torcem o sentido de suas palavras. O inimigo ele está aí, ele veio matar, roubar e destruir. Ele usa pessoas, ele usa até a Bíblia para enganar as pessoas. Então, em nome de Deus, muitas pessoas estão sendo enganadas hoje, mas ainda não é o fim. Quarto ponto da nossa lição: tenham cuidado de orar e vigiar para vencer as artimanhas do maligno. Marcos 13, 33 e 37. Vigiem e orem, porque vocês não sabem quando chegará o tempo. Vigiem. É o alerta da palavra de Deus. Sabemos hoje que a oração é uma das marcas mais importantes da vida daquele que teme a Deus, que crê em Deus como único e suficiente Salvador. A oração revela a nossa dependência de Deus e a nossa fé no caráter dele como o Deus provedor. Ele é a fonte que supre todas as nossas necessidades. Paulo, escrevendo em Filipenses 4,19, diz que o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. É o nosso Pai que supre todas as necessidades. Deus pode suprir nossas necessidades materiais, mas as maiores necessidades que temos são as espirituais. Orar e vigiar são duas coisas que precisam andar juntas na nossa vida. Não podemos descuidar disso. Não deixe o corre-corre do dia a dia frustrar a sua vida de comunhão com Deus. Ainda Paulo, escrevendo em Efésios 6, 18, ele diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, constantemente. Tenham cuidado de orar e vigiar cada dia, como se fosse o último. Esteja preparado neste tempo. Tenha cuidado. Marcos 13, ele tem 3 perguntas para a gente. Quando será a destruição do templo? Quando será a volta de Jesus? Quando será o fim do mundo? São perguntas que fazemos constantemente diante de algumas situações que vivemos à nossa volta. Seja da realidade do coronavírus, seja de outras coisas espantosas, nuvens de gafanhotos, de gafanhotos, bombas explodindo aqui e ali, o povo se afastando de Deus. Quando será o fim? As respostas de Jesus, em resumo, são: ninguém sabe o dia e a hora. Mas uma coisa é certa: eu e você precisamos estar preparados. Por quê? Ela pode ser a qualquer momento. Mateus 24, 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Só Deus. Então não caia nas armadilhas por aí, nos enganos por aí. Tem muita gente que sofre por antecipação, tem outros que, por parecerem algum maluco aí marcando data, que Jesus voltará, que o mundo vai acabar. Então, para de pensar nessas coisas e olhe o que a palavra de Deus de fato está dizendo. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem anjos dos céus, nem o Filho. Então somente o Deus Pai é quem sabe. Sabemos que a destruição do Templo de Jerusalém, ela aconteceu por cerca do ano 70 depois de Cristo, através de Tito. Contudo, a volta de Jesus e o fim do mundo, nós aguardamos com fé. Se observarmos no livro de Atos, vamos observar que as perseguições sofridas pela igreja primitiva, elas servem de alerta para nós hoje. Pois o mesmo
que aconteceu com Jesus e com a igreja primitiva servem para uma aplicação prática para cada um de nós hoje. Os seguidores de Cristo compartilhem com Ele das mesmas perseguições, sofrimento, missão e morte, não apenas da glória da ressurreição e da vida eterna. Habitaremos com Ele em um novo céu, em uma nova terra, conforme Apocalipse diz para a gente, capítulo 21, versículo 1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. É a realidade, fato. Por isso hoje, convido você a continuar servindo com fé e amor, perseverança na presença de Jesus. Estejam prontos, preparados, porque Jesus é a nossa esperança, Jesus é a nossa alegria. Por isso tenham cuidado, vigiem, orem constantemente. Para encerrar, para pensar e agir, o que fazer para que o templo, a liturgia dos cultos e o calendário religioso de nossa igreja não tome o lugar de nosso relacionamento pessoal com Deus? O que fazer hoje? Ter uma vida diária com Deus, não apenas nas coisas, no serviço, não apenas fazer algo mecanicamente, mas relacionamento e intimidade com o Pai, para vencermos essas situações hoje. Segundo, por que algumas pessoas são seduzidas por falsas doutrinas e falsos líderes? Porque estão em busca das bênçãos materiais e não servem de fato ao dono da bênção e ao Senhor Jesus. Elas olham simplesmente o material, o aqui e agora. Por isso que essas pessoas são facilmente enganadas por falsas doutrinas, por falsos líderes religiosos hoje. E a terceira pergunta: como fazer para ter profundidade na Bíblia, na oração e na vigilância? É simples, mas desafiador. Tendo um relacionamento íntimo e diário com o Senhor Deus. Tendo um relacionamento íntimo e diário com o Senhor Jesus. E a quarta pergunta: precisamos mostrar ao mundo que não servimos a Deus em troca de bênçãos materiais. Como isso é possível em tempo de sofrimento? Vamos dizer assim, na hora do vamos ver, como isso é possível? É preciso manter uma vida de fidelidade além das circunstâncias. Sejam as circunstâncias boas ou ruins, eu preciso ser fiel. Porque Deus é fiel independentemente daquilo que nos serve. Deus continua sendo Deus. E eu preciso. Eu não posso ficar simplesmente correndo atrás das bênçãos. Eu preciso servir ao Deus das bênçãos. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra agora, Deus. Grandes desafios. Sabemos que ainda não é o fim, aquilo que estamos vivendo e que estamos para viver. Por isso o Senhor tem revelado nesse tempo e estará revelando ainda quem de fato é quem de fato serve a Ti. E por isso hoje nós desejamos mais e mais de Ti para as nossas vidas, ó Deus. Abençoe agora essa casa, essa família. Deles, ó Deus, firmeza na Tua palavra, na Tua presença, Senhor. Abençoe, ó Deus, essa vida. Abençoe, ó Deus, a vida dos pais hoje, em seu dia. Abençoe, ó Deus, a cada um, as suas famílias. Agora guarde, livre de todo mal. Dê-nos sabedoria para criarmos nossos filhos segundo a Tua vontade, no Teu caminho, na Tua presença, Deus. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe, tenha um bom dia, um bom domingo. E aos pais, que Deus abençoe, guarde a todos vocês. Lembre-se, ainda não é um fim. É necessário andar na presença de Jesus. Seja fiel a Ele, independentemente das circunstâncias, boas ou ruins. Permaneça em Jesus e Ele permanecerá em vós. Bom dia.